Olá, estamos aqui com mais um episódio do Conversas Poderosas nessa nova temporada. Eu estou aqui com uma pessoa muito especial para mim. Eu estava conversando antes com ele aqui e dizendo para ele o quanto ele é especial e o quanto eu estou agradecida dele estar aqui. É o Padre Álvaro, ele é o pároco, é assim que diz? Isso mesmo, Da pároco. Paróquia do Navio, a igreja que eu frequento. E a gente vai conversar um pouquinho sobre espiritualidade, religião. E eu quero começar pedindo que você me diga quem que é o Padre Álvaro. Pergunta difícil. Ah! Bem, eu sou padre há 5 anos. Uhum. ah, Um padre jovem, Padre então. jovem, tenho 37 anos de idade. Aham. Então ainda me considero jovem, né? Porque Eu tenho 46 e eu sou super jovem. tá certo, jovem é o espírito, mas também o ânimo, né, que a gente tem, a aham. vontade, isso é fundamental, né? E, enfim, o que mais que eu posso dizer? Você é da onde? Tô na paróquia do Navio há 4 anos, Aham. né? Esse é o 5º ano lá já. E eu sou natural de Itajaí. Sou filho único, né? Uhum. E sempre na igreja, desde pequeno, desde criança. Às vezes a gente pensa assim, lembrando da nossa vida, né, da nossa infância, a igreja sempre presente, né? Porque lá na nossa casa, a igreja é do lado da casa. Vamos dizer Aham. assim, é como ali na paróquia, tem a casa paroquial e tem a igreja do lado. Era assim lá em casa, né? Certo. Então, até uma parte do nosso terreno foi o meu vô que doou para a igreja. Então, é colado, o terreno Colado nosso faz fronteira com o terreno da igreja, da né? igreja. Então, a gente ia sempre à missa, estava sempre presente, né? Sobretudo a minha avó morava com a gente, né? Ela já Uhum. faleceu, mas ela que levava, assim, mais, né? A minha mãe também depois, né? Meu pai nem tanto, porque o pai era embarcado, trabalhava em barco de pesca, em Itajaí, Aham. né? E então, quando estava presente, ia, mas geralmente estava sempre fora, no mar e tal. Então, ali começou a A vocação, a vocação. fé, né? Sempre desde pequeno, assim, não sei dizer quando que eu decidi que eu queria ser padre, né? Claro, Entendo. teve momentos que foram mais decisivos, outros menos, né? Mas sempre com essa vontade, sempre com esse desejo. Isso aí Sempre com esse vínculo. sempre com esse vínculo, sempre com Ah, esse vínculo. então fez todo o passo a passo, foi coroinha, foi Coroinha. acólito. Lá na época a gente não tinha aqueles acólitos, né? Isso é Sei, uma coisa sei. mais recente, né? Aham. Mas fui coroinha, até o dia de entrar pro seminário, né? Ah, que legal. E daí fui coroinha, ajudava no grupo de canto, tinha grupo de canto, fazia leitura. Tava Uhum. direto, Sempre tava direto, envolvido. tava direto. Aí, Legal. quando a minha avó ficou mais debilitada, assim, aí eu ia levando ela, né? Aham, Tudo assim, sempre foi presente. Catequese, crisma, eucaristia, aham. tudo lá nessa paróquia, nessa igreja. Inclusive, fui ordenado padre lá Lá também. também. Legal, muito legal. E assim surgiu a vocação e hoje está aí inspirando É isso aí. a A gente. gente, a gente, a gente diz que a vocação é um chamado de Deus, né? Sim. É um chamado de Deus que a gente sente de diversas maneiras, né? Não é assim uma voz do além que vem pra gente, né? Às vezes as Aham. pessoas acham, né? Porque, claro, aí a tradição bíblica, todo mundo fala um pouco disso, mas é diferente, E a é gente sabe que diferente. é muito de interpretação, né? Tipo, é uma maneira, igual a gente fala para crianças, é algo lúdico, né? Tipo, Sim, algo representativo, isso, né? isso. Desse Deus que é onipotente, onipresente e que a gente precisa lembrar que a Bíblia foi escrita por homens. Uhum, Então, uhum. e precisava dessa palavra figurativa, se pode dizer assim, de Uhum. alguma forma, né. Deus usa sinais nossos, da nossa realidade, Nossos, para para se se manifestar. manifestar. Perfeito. Assim como nós usamos os sinais, usamos os símbolos para Para se nos comunicar, comunicar com Deus, claro, né? a gente precisa lembrar que a nossa comunicação surgiu através de símbolos, Sim, né, a a gente tem escrita é um a símbolo, escrita é um exatamente. símbolo, começou com desenhos nas cavernas, Isso, né, o isso. ser humano sempre buscos esses É sinais, um ser essas simbólico. isso, né, então a gente vai para se comunicar, a gente vai usar de todos os as ferramentas, os Sim, artifícios, sim. né. É. Se perguntarem assim para mim,
Como é que você sente o chamado? Não sei explicar. Eu Você sinto, só só sente. sinto. É uma coisa que cada um sabe, né? Eu acho que se perguntar para cada um vai dizer uma coisa diferente, talvez, enfim, né? Uhum. E a história, a É a mesma experiência de coisa cada um, para quem né? é casado, por exemplo, se perguntar assim, como que você ama aquela pessoa, como você sabe que é. Eu só sei que é ela, né? Só sei que é ali, ali eu sou feliz, enfim. É, é algo E a muito despeito, pessoal, né? e a despeito de todos os desafios que possam Com surgir, né, certeza, Madre? com Porque certeza. recente, acho que essa semana eu estava vendo um reels no Instagram de um padre, eu não sei se ele era católico, eu não sei Uhum, dizer, mas ele falando, é, eu achei, foi muito emocionante ver aquele relato, porque ele, enquanto ele ia falando, ele chorava, assim, né? Ele dizendo que ser padre era uma escolha. Eu não vou dizer literalmente o que ele estava falando, mas era uma escolha, mas que tinha seus desafios e uhum, que foi muito tocante ele dizer que era meio que morrer. ah, mas eu acho que o que ele queria dizer era algo que morrer para o mundo e viver, e ele disse, mas é tão compensatório essa uhum, vida uhum, dedicada para Deus uhum. que eu não me arrependo disso tudo. É algo como. Porque é óbvio, a gente sabe muita coisa que a pessoa que escolhe a vocação, seja um sacerdote, seja uma religiosa, você tem que abrir mão de tudo o resto, Uhum, uhum. né? Sim. E se dedicar de fato a serviço de Deus. É assim que eu vejo. Mas é isso mesmo, né? Não existe nenhuma vocação, nenhuma profissão, a gente pode até estender mais, se não há renúncias, né? Se não há Quando renúncias. você faz uma escolha, quer dizer que você renunciou todas as outras opções que você tinha na sua frente, Como né? o próprio matrimônio, que é uma vocação, pelo menos deveria ser, né, padre? Você escolhe aquela pessoa e renuncia Isso, a todas as isso, outras, isso. né? E o sacerdócio é isso também, né? É uma É, renúncia. a questão é que o mundo de hoje não quer renúncias. Ai, As pessoas não querem renunciar. As eles pessoas querem tudo, é né? porque uma vocação e assim também um matrimônio, por exemplo, você vai viver para o outro. Você Sim, não vive para si, sim, né? Eu tantas vezes tenho que deixar as minhas coisas pessoais para poder atender o outro, para poder atender alguém, né? A gente tem que viver para o outro, né? É uma escolha assim, uma doação total que a gente faz, né? sim. Então, fala-se do casamento, né? Que o padre não casa, que o padre não é que só não casa, mas deixa a família toda, Deixa. deixa tudo, né? Isso, aham. E renuncia tudo isso para poder viver para o outro, né? Enquanto Sim. o mundo vai dizer assim, não, mas por que padre não pode casar? Por que não tem que... eu acho que padre deveria casar. Todo mundo fala assim, né? É como se o casamento hoje fosse as mil maravilhas hoje, né? Que também está em Que crise, também está em né? crise, sim. E aí as pessoas não entendem porque as pessoas querem viver hoje só para si, querem viver tudo só para si, né? Sim. Então os meus gostos, as minhas escolhas, as minhas preferências. Quando no casamento também você tem que renunciar para poder acolher o outro, Acolher o outro, né? sim, porque é meio que no relacionamento, dentro do matrimônio, você tá, eu não queria isso, mas esses dias eu estava conversando com uma amiga e eu dizia assim, ó, eu não gosto muito, não é aquela coisa assim, nossa, como você gosta de baile gaúcho. Não é a minha preferência, eu gosto de outras coisas. Uhum, Mas o meu marido gosta. uhum. Então, assim, tá, vamos no baile? Vamos, vamos. É, Eu sei dançar, eu sei, vou me divertir, vou. É o meu gosto particular? Não, até porque eu não fui criada nisso. Essa não faz parte do meu uhum, repertório uhum. onde eu vim até aqui. Mas, por conta dele, eu renuncio neste momento do que eu gosto. Como o inverso também é Sim, verdadeiro. e não significa que você vá emburrada, com cara feia, Não, de maneira porque você nenhuma. se sente feliz em fazer o outro E fazer o feliz. outro feliz. Eu acho que é essa a questão. E eu acho que é muito disso mesmo. As pessoas acham que, não, eu não, eu quero casar, mas eu não quero renunciar a Uhum, nada do que é para mim, uhum. né, particular, meu, e acaba não dando certo. Por isso que também o matrimônio está em crise. Porque exatamente isso, porque as pessoas não querem renunciar. Como Porque não você querem falou, não querem renunciar. renunciar e não querem abrir mão das suas coisas, né? Então, às vezes casam, mas ficam algum tempo, se separam, É. né?
E aí você vê como é que é o perfil daquelas pessoas que se separam, porque daí elas vão fazer assim, parece que se libertaram da vida, né? Vou viver a minha vida. Os filmes hoje falam isso e tal, né? Sim, sim, sim. É só vou viver a minha vida, vou ser feliz, eu vou ser feliz, né? É um individualismo de hoje, né? Sim, sim, Eu vou sim. ser feliz, eu com os meus gostos, né? Indo aonde eu quero, fazendo o que eu quero. Isso está presente na religião também, porque a gente quer uma religião do nosso gosto, né? Verdade. É verdade. Daí A as gente quer pessoas um ficam Deus que atenda às nossas necessidades, mas ele não quer atender as necessidades de de Deus. Deus. Ah, e o que ele pede de nós é tão pouco, né? E que é fé, que é amor ao próximo. Mas não, peraí, claro, eu acho que você tem que ter autoestima, que você tem auto-amor, mas eu acho que você tem que olhar o próximo. Eu lembro eu acho que foi o senhor falando numa das homilias, ou no cerco foi muito muito padre, eu não posso não me lembrar e confundir as homilias dos padres. Mas assim, é olhar o outro com o olhar de Deus, com o amor de Deus, né? E não só eu tô vendo, mas tá aí, a tua ação é qual, né? Mas para isso você precisa de renúncia. O que você vai renunciar para você fazer o bem para aquela outra pessoa que tá ali perto de você? Foi muito legal você dizer assim que para tudo que você escolhe tem renúncia. Por exemplo, eu sou médica. E as pessoas assim, ai, só vem o glamour da medicina, né? Ai, porque eles acham, né, que a gente ganha muito bem. Mas quantos aniversários dos meus filhos eu tive que passar de plantão? Quantas noites eu tive que a minha família, quando eu era só estudante, ia sair, eu tinha que ficar em casa estudando, porque no dia seguinte eu tinha uma prova, né? E são renúncias que a gente vai fazendo, e isso acontece com tudo que a gente escolhe fazer e se dedicar de verdade. Por isso eu teria muito medo de me consultar com um médico ou uma médica que não fizesse renúncias na sua carreira, no seu estudo, que em vez de estudar vai para barzinho, como nós vemos hoje os jovens, né? Sim, Então, que profissionais vão ser esses? Se não há renúncias, se não há escolhas, se né? não há Que escolha. é feitas, né? Que só querem Os status o daquilo status e as e as vantagens. E vantagens. não, existem desvantagens, existem desafios dentro da própria profissão, né? E é querer só o ônus. O bônus. bônus. O ônus, não. Não, Essa parte a gente dá para. E não dá. É. Não dá. E a gente vê onde a gente, de alguma forma, é infeliz, né? Porque você. Essa busca tão constante pelo que só te deixa feliz, acaba fazendo com que você não pare para pensar que tá, peraí, tem é como eu falei no meu discurso o dia que eu fiz o relato assim no story, acho que foi no feed, não lembro. Não é que a gente vai viver uma vida sem desafios. Eles existem, eles estão aí. Eu sempre falo isso para meus pacientes, às vezes assim, tem aquele paciente depressivo que você tem que tratar, né? E aí ele vem para você, eu queria um remédio e tal, daí você prescreve a medicação. Daí você faz assim, ó, não é uma pílula mágica. Isso aqui não vai acabar com os seus problemas. Eles vão continuar existindo. Talvez ele vai te deixar mais estabilizado, vai arrumar as substâncias ali dos neurotransmissores dentro da sua cabeça, mas os seus desafios vão continuar ali, te esperando. Porque é um esforço pessoal. Porque é um esforço de renúncia também. Renúncia. Tipo, isso aqui eu resolvo, isso aqui eu não consigo, e aí você vai lidando com a vida. E a fé, de alguma forma, é isso também, porque é como você disse, as pessoas querem o Deus que vai só proporcionar coisas para elas. E não significa que Deus não queira que a gente seja feliz. Deus Claro, quer que a gente seja feliz, né? Mas qual é o tipo de felicidade que a gente está buscando, né? Qual é o tipo de felicidade que a gente pode ser plenamente feliz? Ou não precisar buscar toda a vida, né? Essa felicidade como em um bem, ou em algo, em um status, ou, né? Então, isso é de se pensar também, porque Deus quer que a gente seja feliz. Sim, Né? E a gente sabe que os desafios são do mundo, né? São das coisas que a gente vive aqui, né, nesse plano, né? E
mas eu acredito muito, assim, que se você tem Deus na sua vida, se você acredita nesse ser que é amoroso, que é misericordioso, e que sim, no momento que você está passando por uma dificuldade, ele está ali segurando a tua mão. Uhum. Quando eu penso nisso, me lembra muito. Eu não sei se é uma história, se é uma parábola, não vou lembrar, da pessoa que está caminhando com Deus e Deus vai mostrando os passos na É uma praia. música. E, Eu sei que eu conheço como uma música. e aí ele diz, tá, acho que é Jesus, tem um pedaço do caminho em que só tem uma pegada. Uhum. Então, nesse momento, você me abandonou? Uhum. Não, nesse momento eu te carreguei no Carreguei colo, Uhum. né? E isso te dá para mim, me dá um acalento, me dá um quentinho no coração de que, sim, esse desafio existe na minha vida. E muitas vezes, que eu acho que é uma coisa que as pessoas as pessoas esquecem, o desafio que eu vivo é relativo à escolha que eu fiz. Uhum. Então, eu estou talvez vivendo esse desafio, essa dificuldade, por uma escolha impensada, talvez. Por algo que eu achei que ia ser bom para minha vida e não foi. Uhum. Mas se você tem fé, então tá. Ele existe, a tempestade está aqui, mas ela vai passar. Vai vir a calmaria, porque eu tenho um Deus em quem eu confio E que não estamos sozinhos. e que eu não estou só, que eu vou passar por isso aqui, né? E ele vai me indicar, só que a gente tem que estar atento aos sinais que Deus vai indicando para você. Eu me lembro muito do padre Gustavo dizer na igreja, não é assim, o céu se abre com uma luz e acontece. Não, você vai acontecer, e às vezes é uma pessoa que te diz uma coisa, às vezes é ir na missa e o padre te fala, igual eu falei antes de começar a gravar, eu acho que o padre Álvaro tem uma câmera lá na minha casa, porque todo dia eu chego aqui, ele me fala uma coisa na homilia que eu precisava ouvir isso, né? E eu acho que são Não esses sei se você já sinais. assistiu aquele filme do Todo-Poderoso, Já, com o Jim com o Carrey. Jim Carrey. Então, ele que é comédia, tudo é engraçado, é bom, mas ele fala justamente disso, né? Como que Deus age, né? Porque o trama do filme ele tá angustiado porque Deus parece que tá castigando ele o tempo todo e ele não tem sucesso na vida, vamos dizer assim, né? Isso. Daí ele assume o lugar de Deus, De né? Deus, Daí ele vai e sim, pensa sim. que é fácil atender todo mundo, né? E depois tem uma frase lá, eu não sei bem a frase literal, mas diz assim, né? Você acha que Deus, para agir, ele vai vir do céu, ele vai mandar um raio, ele vai mandando... Não, ele vai agindo nas pessoas, nos sinais, nas coisas, né? Talvez Deus está dando força para você superar as dificuldades, talvez Deus está dando paciência, talvez Deus está dando mais fé, talvez Deus está dando mais aquele espírito para suportar, o ânimo, né? A fortaleza, assim, para não vou aguentar, desanimar. para não desanimar. Então Deus vai agindo assim, né? Sim. Deus vai agindo assim. Porque nós não somos, eu já disse para muitas pessoas, porque às vezes chegam para a gente para conversar, para desabafar, porque a gente, como padre, acaba sendo também psicólogo, Psicólogo. né? Mas não tem essa formação, enfim. Mas elas chegam e acham que Deus tem uma varia de condom e vai fazendo tudo, ou que a gente fosse marionete na mão de Deus, né? Quando Deus fosse um controlador de tudo, né? Mas não é assim, porque Deus respeita a liberdade humana, Deus respeita... E tá na Bíblia, né? Exatamente, O livre-arbítrio, né? Deus respeita. Então, e aquilo que nós falávamos lá no Cerco de Jericó, né? Para Deus agir, eu também tenho que fazer a minha parte. Né? Então, Deus vem, mas eu também preciso ir. Eu também preciso fazer, eu também preciso demonstrar que eu quero, né? Que eu aceito, que eu estou disposto. Né? E às vezes, e é justamente o que a gente falava no começo. E para Deus agir, eu estou disposto a fazer renúncias. Justamente e muita isso. gente que vem conversar, vem desabafar, às vezes, pessoas assim que a gente... Não é que a gente não conhece, que a gente acaba atendendo muita gente, né? E aí, às vezes, vem gente da cidade toda, vem, enfim, né? E aí eu começo a desabafar, porque eu tenho esse problema, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque nada dá certo, porque isso, porque aquilo, e aconteceu isso na família, no trabalho e tal, e filhos. E aí eu faço uma pergunta que é fundamental. Como é que é a tua participação na missa, na igreja? Como é que é a tua vida de oração? Ah, eu não posso ir porque eu não tenho tempo para ir, porque eu trabalho, porque isso, porque aquilo. Você espera que aí Deus também faça tudo por você? Se você não faz a sua parte? Né? Não dobra os teus joelhos, não reza, não confia, né, que Deus pode fazer, não participa 1 hora por semana, como Deus pede. Né? E não
e não se mostra disposto, né? Eu acho que foi o padre Carlos que falou lá no Cerco de Jericó, que não, eu não lembro qual foi, o padre Fabrício, não vou lembrar deles qual foi, que disse assim, Deus é muito educado. Ele não vai interferir se você não quiser. Até porque ele está te respeitando a tua escolha, né? Então, como ele vai agir na tua vida se ele não tem nenhum sinal teu de que você quer que ele haja? E o sinal teu são as suas atitudes, as suas escolhas em direção a ele. Né? Eu acho que é muito disso. Assim como você, eu também fui criada na igreja. E a minha avó, eu ontem me identifiquei muito contigo, ontem, quando você estava falando na novena, que você disse, a minha avó me levava na igreja. Então, a minha avó também me levava na igreja. Na verdade, eu sou do Maranhão, e lá a minha avó era, tipo, ia na igreja, tinha 2, 3 missas, ela ia. Eu lembro, ela tinha 85 anos, ela não perdia o horário da missa, onde ela estava atrasada. 85 anos. Ela pegou um mototáxi para ir para missa. Não posso perder meu horário, já perdi o ônibus, então eu vou de mototáxi. Você imagina uma velhinha de 85 anos indo numa moto, né? Mas ela ia. Sim, então, essa era a minha avó. E eu nasci de 8 meses. E tinha aquela lenda que o bebê de 7 meses vivia, mas o de 8 não. Não sei de onde que eles tiraram isso. Eu hoje, como médica, digo, meu Deus, de onde que tiraram essa história? Mas tá. E a minha avó fez todas as promessas possíveis, que era para eu sobreviver. Então, ela me levava na igreja. Eu saí vestida de anjo nas procissões que tinha desde quando eu nasci até 13 anos de idade. Eu já adolescente, imagina a minha cara de adolescente vestida de anjo, né? Mas eu gostava, no fim, como aquilo fazia parte da minha vida, eu gostava. E lá a gente tem um feriado em dezembro, que é o feriado de Nossa Senhora da Conceição, que é 8 de dezembro. E aí a minha última, era essa procissão que eu era obrigada, foi para Nossa Senhora da Conceição que a avó fez a promessa. Mas eu saía nessa procissão de anjo e na procissão de Nossa Senhora do Carmo, que também tinha uma igreja lá. E aí a gente, então, isso era muito frequente na minha vida. E no último ano, quando eu fiz 13 anos, eu saí vestida de Nossa Senhora. Era aquela coisa, nossa, era legal. Não, mesmo como adolescente, não era uma coisa que me perturbava, porque eu cresci com isso. Então, mas o que acontece? Eu não sei o que acontece na vida da gente. Eu me identifico muito com aquela música do Padre Zezinho, de que a gente aprende a rezar, reza com muita fé quando criança, e chega uma época da vida da gente que parece... Sempre tive fé em Deus, mas a gente se afasta, de alguma forma, da igreja, especificamente, né? E eu estava me lembrando que, em alguns momentos da vida, a gente vive a saga do filho pródigo, né? E vai experimentar outras coisas. Não que eu tenha experimentado outras religiões, não é isso, mas a gente acaba ouvindo um pouquinho de cada lugar, né? E é muito interessante, assim, que você busca. Eu estou falando uma experiência minha própria, e de repente eu lembro que em muitos momentos da minha vida, desafio, daí você vai lá, mas medite. Quer ver? A minha vida sempre foi muito estressante. Como médica, eu atendo no SAMU, então você imagina, né? Cortisol sempre lá em cima. E meditar é bom. E eu sempre, cara, essas pessoas dizem que medita. Eu não consigo meditar desse jeito que essa gente diz que medita. É porque você tem que tentar ir tirando os pensamentos e tal. Eu falei, cara, eu não consigo fazer esse negócio. E a vida foi passando e tal. E de repente deu aquela... É bem o que você fala, você não sabe quando acontece o chamado, mas eu fui um dia na missa e você disse que ia ter a novena de Nossa Senhora de Fátima. Eu não vou esquecer disso. E eu sempre fui muito devota de Nossa Senhora de Fátima, acho a história de Fátima incrível, assim, de rezar o rosário, e eu cresci com a minha avó também, ela rezava o rosário todos os dias. A minha avó também. Todos os dias. Levantava cedo. E eu era a neta mais velha, eu lembro que a única que podia meio fazer uma baguncinha na hora do terço era eu, porque eu era a queridinha da avó. Mas os meus tios, os meus primos não podiam nem se mexer, porque a avó dava uma chicotadinha com o próprio terço, assim, ó. Brigando, assim. E aí eu comecei a ir na novena.
E, nossa, aquele primeiro dia da novena veio aquela sensação de, não de cabeça vazia, mas de que eu não preciso pensar em tudo o resto. Eu posso só me concentrar nisso aqui. E eu saí daquela novena, meu Deus, achei o meu jeito de meditar. E eu já sabia disso há muito tempo, porque como eu frequentei muitas missas, eu sei muitas partes, porque a missa da Igreja Católica ela é um ritual. Que você sabe, de alguma forma, você vai se acostumando com aquele ritual. Muitas palavras eu sei de cor, né? E aquilo me trouxe um alívio tão grande, tipo assim, posso respirar, porque eu achei o meu momento de... não é desabafar a palavra, mas de... descarregar as energias. Tipo assim... ou renovar as energias. Eu acho que tá mais para isso. De aqui eu posso desligar do mundo e renovar as minhas energias com a fé que eu tenho nesse Deus que eu tô aqui, né? Nessa igreja, com esse ritual. E isso foi transformador na minha vida. É por isso que eu fui na novena ontem com frio que tava danado. Mas isso é uma questão própria também do ser humano, né? Porque assim como nós somos seres simbólicos, nós somos seres espirituais. O ser humano tem uma dimensão espiritual. Que hoje se quer negar isso. Sim. Né? Mas nós temos uma dimensão espiritual. Santo Agostinho, nas suas confissões, quando ele fala, né? Porque Santo Agostinho também, ele foi esse filho pródigo, né? Ele viveu uma vida totalmente depravada, totalmente longe de Deus e tal. E quando ele descobre Deus, ele diz, né? Olha, eu te buscava tanto fora, mas tu estavas dentro de mim, né? Então, e aí ele faz esse encontro, né? E se converte. Mas levou 30 anos, né? Santa Mônica rezou que era mãe de Santo Agostinho, rezou durante 30 anos para que o filho se convertesse. Né? E hoje nós temos essa tendência, né? Infelizmente, ideologias, doutrinas que querem negar essa dimensão do ser humano, né? O ser humano não precisa pensar em espiritualidade, não precisa pensar em meditar, ou se fala em meditar como uma coisa assim... transcendental, mística, mágica até. Porque meditar é legal, yoga e não sei o que, nada contra essas coisas. Claro, né? Claro que não. Eu acho que é uma forma, né? Mas, às vezes, as pessoas buscam isso, né? Mas parece que não preenche, né? E essa tendência de achar que o ser humano não precisa disso, né? De que o ser humano... E depois também, né? Por exemplo, eu tenho a minha avó, você teve a sua avó. É uma tendência hoje, porque os pais não fazem mais isso. Os pais não levam mais, os pais não buscam mais, porque ficou aquela ideologia assim que tem que... deixa ele escolher, deixa ele fazer, né? Pode deixar fazer tudo. Sabe, a gente vai entrando nessa onda do mundo, do faz o que tu queres, né? Escolhe, né? Escolhe o que tu queres, faz. Vamos na missa. Hoje eu não quero. Então tá bom, filho, não vai. Não, nós vamos à missa. Não é um convite. Não é um convite, é uma obrigação. Missa não é uma escolha, vamos dizer assim, né? Para nós católicos. Para nós católicos, não. Então, é um mandamento, né? Tanto é que faltar a missa no domingo é um pecado grave, né? E precisa se confessar. Precisa ir lá dizer, não vim à missa. Exatamente, é um pecado grave, é um pecado contra o terceiro mandamento, guardar domingos e festas. Né? Então, mas hoje essa tendência, né? Vou batizar criança, para que batizar criança, né? Não, deixa crescer, ele vai escolher a religião que ele quer, ele vai escolher o que ele quer fazer da vida. E aí nós temos pessoas hoje indisciplinadas, essa geração... que chama hoje geração Nutella, que não aguenta pegar uma caixa pesada, que não consegue fazer nada, que já reclama, porque a vida é ruim, porque... que não consegue se frustrar. Porque não consegue se frustrar, e aí suicídio, depressão, ansiedade, pânico, porque não sabem encarar a vida. Por quê? Porque não foram forçados. Tiveram que sempre... passar Nutella para eles. E, na verdade, é muito disso. Eu vejo essa coisa da parentalidade, né? Se a gente pudesse sempre escolher, desde muito pequenos, a gente não precisaria de pais. Eu sempre falo assim,
Cara, eu digo para os meus filhos, se você não precisasse de mim, você nascia de chocadeira. Porque, assim, qual a maturidade... a gente sabe que o ser humano é o filhote que nasce mais frágil. Se tu pegar um bebê e soltar ele, como algumas vezes aconteceu, numa lata de lixo, se ninguém achar, ele vai morrer. Certo? Claro. Então, assim, isso a gente está falando do biológico. Aí você imagina todas as outras dimensões, emocional, espiritual também, né? Então, assim, como assim eu vou escolher se eu nem sei direito O que escolher? o que escolher, né? Então, é muito disso. Eu falo para os meus filhos assim, ó, eu tô aqui, a minha função é guiar vocês até que vocês consigam se guiar sozinhos. Então, se eu olhar que é igual um patinho. É aquela coisa da bicicleta de rodinha, não sei se você lembra. Eu andei de bicicleta de rodinha, né? Enquanto você tem a rodinha. Mas vai chegar um momento que você vai tirar a rodinha e vai ter que andar sozinho. Exato. Talvez na primeira vez vai cair, vai se machucar, mas vai aprender. Mas você tem aquela referência. Porque quando você tira a rodinha do teu filho, você tem que estar ali por perto para ele não se machucar. Sim. E mesmo assim, em alguns momentos ele vai cair. Mas você tá ali de meio que por perto para qualquer coisa você atender, né? Para não dar uma coisa grave, para não ter um acidente muito mais grave do que poderia ser. Então, é muito disso. Eu acho que a vida espiritual, e independente, eu acho que aqui a gente extrapola a questão da religião, independente disso, eu acho que é função dos pais ser exemplo. Como é que pode? E eu não vou mentir, além da minha própria necessidade, uma das coisas que me fez me voltar tão fervorosamente para a igreja foi entender que, como eu vou exigir do meu filho que ele frequente a igreja se nem eu mesma vou? Que exemplo eu estou dando? Vai à missa. Mas você não vai à missa. Você me ensinou a ir à missa? Não, você não me ensinou. Você me ensinou a acreditar em alguma coisa? Não me ensinou. Então, eu não tenho esse repertório, essa experiência. E vou te falar, assim, muito. Uma graça que eu alcancei no ano passado foi com o meu filho do meio, o Lucas. Ele é muito... De alguma forma, ele é muito parecido comigo. Então, ele não faz nada que ele não entenda por que ele tá fazendo, sabe? Então, ele é muito... E aí eu dizia, você tem que ir pra catequese. Tanto que ele perdeu. Dos 2 anos que já era pra ele ter feito catequese, acabou se perdendo ali, né? E aí ele dizia, eu não quero. Eu não gosto. Eu não vou mentir aqui pra você. Ele começou a ir na igreja por um castigo. Você vai agora... Ele tava adolescente, né? Começou agora você vai todas as novenas e todas as missas comigo. Não quero saber. Você vai. Criança e adolescente precisa de disciplina. Você vai. Discutindo ou não discutindo, você vai. E começou indo assim. E, nossa senhora, assim, depois de um tempo, não precisou muito tempo, olhar para ele e vê-lo rezando fervorosamente, cantando na igreja. E aí, um certo dia, eu disse, Lucas, hoje eu não vou poder ir na igreja, eu não consegui na novena. Eu não lembro se eu ia viajar para algum compromisso ou se eu estava de plantão, não vou lembrar. Eu disse, hoje eu não vou poder ir. Ele disse, mãe, eu posso ligar para a Roberta para ela vir me buscar para eu ir na novena? Eu falei, claro que você pode. Ficou feliz. Nossa! Então, assim, você vê essa transformação. No texto da madrugada lá do Cerco de Jericó, eu estava de plantão, eu estaria de plantão na sexta-feira, que era a madrugada do terço. Eu falei... Lucas, eu queria muito vir, mas eu não vou. Mãe, mas eu vou. Mas eu não vou estar em casa. Mas eu vou. Tá bom, você vai. Como você vai? Não, eu desço de bicicleta, eu desço a pé, não sei, mas eu vou. Tá bom, Lucas? Falei, se eu conseguir trocar meu plantão, eu vou com você também. E no fim, ele arrastou todo mundo. Ele arrastou todo mundo. Então, eu fui por causa dele, o Gilberto foi por causa de mim, e aí a Alice... Não, vamos também. Ela não estava conseguindo ir nas novenas, nas missas por causa da faculdade. Não, eu vou também. Que bom. E fomos os 4, só não foi o pequeno, porque era muito cedo, ele estava dormindo, mas nem se mexeu para acordar. E ainda bem que não era esse frio que está hoje. E não era esse frio que está hoje, né? Então, é assim, é meio que... É literalmente que a palavra
Como é que A diz? disciplina, A palavra ensina, mas o exemplo o exemplo arrasta, arrasta. né? Então, assim, começou com uma medida disciplinar, vamos dizer assim, e daqui a pouco, falo que é a obra de Deus, a obra do Espírito Santo, porque, assim, foi o Espírito Santo que tocou o coração dele, mas ele precisava estar ali, é o que você fala. Como assim você quer a Deus agindo na tua vida e você não faz a vontade de Deus, né? Isso mesmo. É meio que esse casamento, E né? no dia do casamento, existe uma promessa que os noivos fazem. O padre pergunta: vocês estão dispostos a educar na fé os filhos? Eles respondem sim. Sim, Né? é verdade. E tem que educar na fé cristã, na fé católica, essa fé que você quer. Que é nessa fé que você está Ninguém é casando, né? obrigado a ser católico, ninguém é obrigado a ser cristão. Né? Mas à Uhum. medida do momento que você diz eu sou, então cumpra, faça aquilo que a igreja pede, né? Sim, Porque no fundo é um caminho que te leva para Deus, para a é um caminho. eternidade. Né? Isso. Então não adianta fazer as coisas pela metade, né? Ou fazer só por fazer, que Ou é o que fazer também só por acontece, fazer, né? de Tipo, qualquer jeito, né? como eu vejo você falar às vezes na igreja, né? Não, já fui batizado, já fez a catequese, fez a primeira Eucaristia, fez a crisma, agora tô livre. Tô livre. É como se Não. fosse uma formatura, né? E não é bem assim, né? Mas, assim, falando sobre o que a gente vive na infância, sobre essa história de que às vezes a gente. E eu acho que são circunstâncias da vida, eu acho que faz parte da nossa humanidade, essa fraqueza de repente, tá, será que ali não é diferente? Ou não sei por que não tô me encaixando. Eu não sei o que acontece, eu não consigo explicar. Mas a sementinha plantada. Lá, eu ouvi as catequistas falarem nas reuniões que está tendo agora. A sementinha plantada do amor a Cristo, do amor a Deus, da fé, ela brota. Num terreno propício, ela vai brotar. Né? E eu acho, por exemplo, eu vou ser bem sincera comigo, foi isso que aconteceu. Você imagina que a minha avó me educou, a minha mãe também, mas a minha avó era muito mais carola, como diz, né? Era muito mais frequentadora da igreja do que a minha mãe. E essa sementinha foi plantada quando eu era muito pequena. E, de repente, eu me encontrei e falei, meu Deus do céu, eu procurei, literalmente, eu me vejo dessa forma, eu procurei tanto e você estava aqui tão perto. E isso é transformador. Essa realidade, né, de criança, de adolescente, não impede que tenha um momento assim de filho pródigo que a gente tem. Todos nós temos, né? Todos nós temos. Eu também, eu fui para o seminário com 15 anos, 14 para 15 anos, na verdade, né? Eu entrei em seminário dia 29 de fevereiro, em março eu fiz 15 anos, em 2004. Daí fiquei 6 anos, saí. Fui experimentar outra coisa. Né? Claro, não abandonei a igreja, nada, mas fui ver o que realmente Deus queria de mim, se era isso mesmo. Namorei, fiquei assim alguns anos fora e depois voltei. Vi que não era aquilo, voltei. Então, todos nós temos um período assim, vamos dizer assim, de rebeldia. Temos, né? Sim. Mas não significa que Deus não continua conosco, não significa que a gente não vai ter aquela semente que está lá. Porque, claro, ela precisa, assim como uma semente precisa ser cultivada, precisa, às vezes, de um adubo, às vezes de um empurrão, às vezes de um incentivo, né? Ou alguém que nos leva para a igreja, ou alguém que diz lá, o primeiro dia que eu fui, como você foi lá, né? O primeiro dia que você foi, ouviu uma palavra que tocou o teu coração, era aquele o incentivo, era aquele o adubo, né? Era aquele o sinal. Para poder fazer a semente brotar de novo, crescer, né? Então, precisamos desses incentivos na vida, também na vida espiritual, para poder dar esses passos importantes. Né? E é um passo, de alguma forma, é um passo evolutivo na fé. Sim. Se a gente for pensar, sim, né? A fé ela vai amadurecendo. Sim. Né? Às vezes, São Paulo diz, né? Eu pensava como criança, raciocinava como criança, mas agora eu sou adulto, penso como adulto, raciocínio, né? Deixei as coisas de criança. Então, claro, a fé ela vai crescendo, ela vai amadurecendo, né? A gente vai buscando mais conhecimento, a gente vai buscando mais leitura, mais isso, mais aquilo, mais ir mais à missa, a igreja vai nos fazendo crescer, porque a fé ela precisa crescer, a fé é como uma semente, né? Sim. Se você não
não dá o incentivo para a fé, por isso que a gente faz cerco de Jericó, por isso que a gente faz novena, por isso que a gente faz algo assim diferente lá na igreja, para poder incentivar. Porque até nós, padres, precisamos de um incentivo para a nossa fé, porque nós também somos cristãos. É o cuidado, humanos, né, padre, de estar renovando essa fé. Sim, continuamente. Sim. Senão, ela é como uma chama, ela vai se apagar. Vai se apagando. Ela vai se apagando. E a oração, assim, a gente sempre pensa, e a gente ouve muita gente falar assim, porque orar, daí tem aquelas orações já pré-determinadas, Pai Nosso, Ave Maria e tal, mas eu acho que para mim, a oração funciona com esse contato íntimo, essa conversa íntima com Deus. Sim, você pode orar orando para o Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, o que você... Mas pode ser de outro jeito também, e eu acho que é muito poderosa. Pode, com certeza. Orar significa falar, né? Oração, vem da voz, né? Da boca, né? Oral, né? Algo que é oral. Então, oração é isso. Oração é você se expressar, né? E, claro, tem aquelas orações que já são muito antigas, como a gente costuma brincar, mais antiga que a Salve Rainha, né? Então, tem essas expressões e essas orações que a gente aprende desde criança. Desde criança, decorou, né? Já e tal, né? Que é oração também, que faz parte da devoção, da piedade popular, porque muitas vezes são expressões que vão nascendo assim do povo, né? Nascendo do desejo, né? Da vontade do povo em si, né? Há muitos anos atrás não havia tantos recursos, as pessoas eram menos letradas, né? Muitos não sabiam ler. Então, era decorada as orações, né? Aliás, um parênteses aqui, né? O terço surgiu assim, porque um grande período da igreja, na Idade Média, a fé ela ficou muito aos mosteiros, né? Que não é algo ruim. A gente aprende na escola, infelizmente, dizendo que a Idade Média foi ruim, né? Claro, isso é um ponto de vista, né? Sim. É um ponto de vista do iluminismo, dizendo que todo conhecimento ficou preso. Não, é porque é um período de invasões, de guerras, de lutas. Então, os mosteiros, eles guardaram todo o conhecimento, toda a literatura da Europa. A Europa vive hoje a sua cultura graças aos mosteiros. Né? Porque você sabe como é que era feito um livro, né? A cópia de um livro, né? Era a mão. A mão, sim, sim. Tem filmes que retratam isso, né? Não existia... Os escribas, né? Que os monges copistas. Monges copistas, né? A cópia de um livro demorava anos. Sim. Hoje você vai ali, tira um xerox, imprime, faz algo, né? Tem no celular, hoje você tem no celular, no né? tablet. Muito fácil, mas há anos atrás não tinha. Então, mosteiro, ou até hoje, tem várias ordens, mas a ordem beneditina, vamos dizer assim, os monges eles fazem as suas orações, né? As suas orações diárias. São 6 ou 7 orações, né? Porque a regra de São Bento é ora et labora, que é reza e trabalha. Né? Então tem a oração da manhã, que é as laudes, tem a oração das 9 da manhã, que é a nona, tem a oração do meio-dia, que é a hora sexta, tem a oração das 3 horas da tarde, que é enfim, das 3 horas, que eu não esqueci não lembro o nome. Depois tem das 6 horas, que são as vésperas, depois tem a da madrugada, então, e eles fazem todas as orações. O que são essas orações?